Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vô-lo dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem mo ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros da minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia. Era, porém, desconhecido de vista às igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que vos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía, e glorificavam a Deus por mim. Capítulo 2. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi por causa de uma revelação, e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, e isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Aos que não nos sujeitamos, nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanece convosco. Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aquele que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados.
recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo à maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homens. Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as pessoas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, e é a tua semente que é Cristo.
E isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fosse feita, e foi ordenada por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que se a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo e nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa.